Salve, salve, galera! Como vocês estão? Mais um Comunitalks começando aqui e, pô, tô muito feliz aqui, mais uma quinta-feira com vocês. Adoro aqui as quintas-feiras com vocês, adoro trazer aqui um novo convidado, um novo projeto para vocês conhecerem. Então, espero que, se você está aqui pela primeira vez, muito bem-vindo. Se você não está, já bem recorrente, muito bem-vindo também, né? Porque você não seria bem-vindo, você é muito bem-vindo. Galera, caso vocês sejam novos aqui, não saibam, nossa, quem são essas meninas aí na tela, sobre o que é essa live e tal, eu apresento vocês o Comunitalks. Comunitalks é uma live patrocinada pela Community.org, então é uma live dentro de todos os conteúdos da Community.org. Mas que raios é Community.org, né? Community.org é uma empresa de gestão de comunidades, então a gente cuida da tua empresa, do seu jogo, do seu projeto, da comunidade, das pessoas que estão ali interagindo com tudo que você faz. E, claro, falando de comunidade, a gente decidiu também falar com a comunidade através dessa live, trazendo projetos aqui para eles se apresentarem para a comunidade. Então, estou muito feliz aqui com o nosso convidado de hoje, que é a Dai. A Dai veio aqui falar sobre o projeto dela, que é o Let's Co-Create, que é um projeto muito legal, principalmente para você que está querendo aprender sobre o Web3, está querendo saber como entrar nesse mercado, já está no mercado, mas quer construir alguma coisa. Então, esse Comunitalks vai ser para você, a gente vai falar bastante do projeto dela, mas antes de qualquer coisa, né, Day, você poderia se apresentar para o pessoal aí, contar um pouquinho da sua história, contar um pouco do seu projeto também? Claro, primeiro é um prazer estar aqui, Rengi, com você, na sua comunidade. É um prazer estar aqui para falar do Let's Co-Create e um pouquinho do que a gente está construindo. Meu nome é Daiane, mas todo mundo me chama de Dai, e eu estou no mercado de blockchain desde 2021, quando eu decidi criar a página criptada, com o objetivo de compartilhar meus aprendizados com as pessoas. E aí, durante esse processo, eu simplesmente criei uma newsletter, criei um podcast para conhecer e me conectar com as pessoas. E hoje, né, estou aqui criando e desenvolvendo o Let's Co-Create, que é uma iniciativa educacional voltado para cocriação de projetos em blockchain. Então, a ideia, basicamente, é que a gente não só eduque as pessoas em relação à tecnologia, mas também ajude elas a criar, a ter uma mentalidade builder, né, e comece a cocriar na tecnologia. Muito, muito brabo. Então, galera, se você quer ser builder, se você quer ter mais, né, mexer mais com Web3, Let's Co-Create é para vocês. E, cara, é muito, muito, muito legal a iniciativa de vocês, mas como começou isso? Qual foi o pivô para você pensar, cara, eu preciso ajudar os builders, preciso criar mais builders aqui no nosso ecossistema? Como começou isso aí? Cara, foi um processo, né, foi uma jornada muito longa, mas resumidamente, foi uma mistura, assim, da minha jornada de aprendizado com o meu desejo de fazer uma transição de carreira, no qual, quando eu comecei a aprender blockchain lá atrás, uma das minhas maiores dificuldades foi justamente encontrar pessoas que me ajudassem com esse meu desejo de fazer uma transição de carreira para Web3, né? Me ajudasse a criar alguma coisa na tecnologia. Então, obviamente, hoje com a tecnologia, com a internet, você consegue encontrar muitos materiais te ensinando a criar alguma coisa, te ensinando a criar um business. Mas não tinha algo especificamente focado em Web3 e para explicar todas as nuances e possibilidades que a gente encontra na blockchain. Então, lá atrás eu tive essa dificuldade, né, de encontrar esse ambiente, e aí, mas a virada de chave mesmo para eu decidir criar o Let's Co-Create foi quando eu li um livro que chama Plurality, e esse livro ele meio que aborda sobre a democracia colaborativa, né, e a ferramenta e a tecnologia como ferramenta de inclusão social. E nesse livro foi muito interessante porque um dos autores, ela é de Taiwan, e aí eles meio que aprofunda bastante na questão
da alfabetização de Taiwan. E aí uma coisa muito interessante que eles falaram no livro foi que lá em Taiwan, as crianças, desde a infância delas, na escola, na alfabetização, elas são educadas para usar a tecnologia digital como uma forma de participar ativamente da sociedade, ou seja, elas são educadas a criarem com a tecnologia, não ficar simplesmente scrollando tela de redes sociais, enfim, esses aplicativos que a gente usa hoje em dia, mas sim ser criadores dessas plataformas. Então, as crianças aprendem desde cedo como criar para as redes sociais, como criar aplicações. E aí eu fiquei chocada com isso. Eu falei, cara, como que funciona a educação no Brasil? Fiquei muito curiosa, né, para aprofundar no sistema educacional no Brasil, comecei a fazer muitas pesquisas, e uma pesquisa que me deixou muito em choque, assim, foi que eu descobri que teve uma pesquisa da Anatel, inclusive do ano passado, 2024, que fala assim que 30%, apenas 30% da população adulta no Brasil possuem habilidades digitais básicas. E quando eu falo básica, estou falando de básica mesmo, tipo enviar e-mail com arquivo anexado, ou então fazer uma transferência de arquivo de um computador para outro, assim, só 30% da população brasileira sabe fazer isso. E eu fiquei em choque com essa realidade, porque é justamente essa realidade que é a causa, né, dessa exclusão digital do Brasil. E isso acaba limitando a nossa participação e a participação de milhões de pessoas na economia digital, na criação de produtos. E aí, com isso, eu em 2000 e esse ano em janeiro, porque tudo isso aconteceu ano passado, né? Essas minhas pesquisas aconteceram ano passado. E aí esse ano eu decidi criar um experimento, né, que foi o Let's Co-Create. Aí em janeiro eu lancei o Let's Co-Create como um experimento de cocriação, basicamente. Então, a ideia era atrair algumas pessoas das minhas redes sociais que queriam aprender a tecnologia blockchain, mas não sabia por onde começar, e já implementar essa técnica de cocriação, né, que é mais ou menos o que a Taiwan faz ali na alfabetização das escolas deles. E, para minha surpresa, foi um sucesso, porque a galera entrou, a galera não estava esperando que elas fossem co-criar projetos, basicamente. Eles entraram no experimento imaginando que eles fossem aprender blockchain. Realmente foi isso que aconteceu, mas também tinha essa prática de cocriação. E aí, durante as aulas, a gente teve várias dinâmicas em grupo, dinâmicas de brainstorm, dinâmicas de design thinking, enfim, no final das contas, né, em cada aula, porque como foi um experimento, eu queria saber se ia funcionar o Let's Co-Create no Brasil. Tipo, no Brasil não, ali para minha audiência. Eu falei, será que funciona essa ideia? E para minha surpresa foi um sucesso no sentido que todo mundo amou, a galera não estava esperando que fosse aprender e co-criar alguma coisa, e aí no final a galera estava apresentando projetos. E hoje tem pessoas que estavam ali, né, nessa comunidade que a gente criou lá em janeiro, e hoje elas estão mais ativas, criando coisas na tecnologia, educacionais, no aspecto educacional. Mas, assim, o Let's Co-Create nasceu desse impulso. Aí, basicamente, eu fiz esse experimento, deu certo, eu achei que é algo importante e necessário, a gente não ter mais só a mentalidade de consumir a tecnologia blockchain, como uma forma de consumir cripto, consumir os aplicativos, mas sim ser ativos e co-criadores dela. Como fazer isso? Então, a ideia basicamente é essa, esse espaço ali do Let's Co-Create, a ideia é que a gente entenda que a tecnologia blockchain, ela é uma forma da gente colaborar junto, da gente criar, da gente experimentar, principalmente, porque a própria tecnologia, ela é um ambiente de experimentação, por que não a gente também, né, colocar a mão na massa ali para experimentar coisas novas? Então, para isso a gente precisa de um espaço, né? Um espaço onde te ensine a como fazer isso, um espaço onde a gente possa testar, onde a gente possa errar, onde a gente possa aprender junto. Então, basicamente é isso que a gente oferece no Let's Co-Create. É um programa de 8 semanas. Outra coisa que eu não falei. Então, eu fiz esse experimento ali em janeiro, que funcionou. Foram 4 semanas. Só que eu fiz esse experimento justamente para testar.
E aí eu descobri, né, durante esse experimento, algumas coisas que não funcionavam. E uma das coisas que não funcionava era que 4 semanas era muito pouco para a galera entender blockchain. Blockchain é algo muito complexo. Não é fácil. Você não é de tecnologia, entendendo a tecnologia blockchain, logo de cara ali, tipo, explode a cabeça. Então eu falei, cara, 4 semanas não dá, tem que ser mais tempo. Então agora a gente mudou esse programa, agora são 8 semanas de educação. São 4 semanas aprendendo a tecnologia blockchain e 4 semanas de cocriação, onde a gente vai ter várias dinâmicas. Durante as 8 semanas, a gente vai tentar, né, ter dinâmicas praticamente em todas as aulas, dinâmicas de colaboração, dinâmicas de ideias de resolução de problemas, enfim. Então, agora são 8 semanas, 4 semanas aprendendo blockchain, 4 semanas criando projeto, e aí no final, a última semana, a gente se reúne para apresentar as ideias, né, para receber feedback, e é isso, é uma jornada prática, basicamente, não só de teoria, mas sim de praticar o que você está aprendendo. Não estou te ouvindo. Eu tava falando mutada. Sempre acontece. O pessoal já tá acostumado. Ai, minha boca ficou Não, até seca. mas falando, eu gosto muito das abordagens que pegam, às vezes, mais a prática do que muita teoria. Obviamente, a teoria é extremamente importante, ela tem que vir antes da prática, mas né, estudos comprovam, hoje em dia a gente já tem muitos estudos falando sobre isso, de como, tanto quanto crianças como adultos pegam e aprendem. Geralmente a memória reconhece mais na prática, no dia a dia. Naquilo de você pegar e botar a mão na massa. Então, botar a galera para fazer as coisas é muito bom. Além de que você ensina lá no Let's Go Create, vocês ensinam coisas muito importantes, que é o brainstorm, o design thinking, que é muito importante, eu acho que está em falta hoje em dia, né, galera? Ter um pensamento assim mais criativo. E hoje em dia a criatividade está sendo muito minada, né? A gente vê que a galera às vezes não tá sabendo ter criatividade, que é uma coisa que a gente tem com naturalidade, mas que ainda, mesmo com naturalidade, a gente precisa se esforçar para pensar um pouco mais, para sair um pouquinho das caixinhas, e o design thinking ajuda muito nisso. E vocês fazem na prática, então, pô, é Sim. muito da hora mesmo. Galera, caso vocês tenham perguntas, vocês queiram tirar dúvidas sobre o programa com a Dai, é só vocês mandarem aqui nos comentários, que vai aparecer aqui na nossa tela. Eu vou mostrar aqui, a gente vai ler, tirar todas as dúvidas de vocês, então não se preocupem com isso, tá? Fiquem à vontade para comentar. E, cara, eu gostei muito. E o seu público, né? A galera que que entrou no Let's Go Create, é uma galera mais velha ou tem gente mais nova também? Cara, a faixa etária foi de 25 a 34 anos, basicamente. Tinha gente mais Caramba! velha ali, tinha uma pessoa que ela tinha mais de 40, mas ela foi a única. Mas a faixa etária é essa, assim, dos 25 para frente, assim. Não foi a galera mais jovem, não. Mas essa idade é uma idade boa. Eu acho que é a idade que a galera começa realmente a querer uma transformação na vida, né? Sim. Tipo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, e agora? O que que eu faço? Quando a gente é mais jovem do que isso, a gente... sim, claro, não todo mundo, mas a gente é um pouco assim, vamos viver a vida, vamos seguir do jeito que vai mesmo, enfim. Nossa, 100%. Mas a galera mais nova, então, tá se interessando bastante também, tá entrando bastante. Eu acho que é mais difícil, como você disse, né? 30% da população brasileira não tem o básico para mexer no digital. Acho que a galera mais velha provavelmente vai vir mais aos poucos, mas a galera nova, eu acho que principalmente depois daquele boom de 2020, 2024 nos games Web3, entrou muita galera nova no meio, né? Então, tem muita gente querendo saber o que é, o que faz, como faz aquilo, como eu ganho dinheiro com isso, e agora também a gente está no boom do Bitcoin, né? Então, todo mundo está interessado em cripto. Até um tio seu que você não vê há 3 anos pergunta: e o Bitcoin, como tá? Então, a gente está até acostumado já. Tá Mas criando mais conhecimento, né, e consciência do que está rolando
com a tecnologia. E esse é o ponto também, né? Todo mundo entra focado nas criptos, obviamente, não tem como. Até eu mesmo entrei já olhando para essa oportunidade financeira que a tecnologia podia me dar, as criptos podia me dar, só com o tempo mesmo, estudando, entendendo que era uma ferramenta de experimentação, que eu comecei a ter uma outra perspectiva em relação a isso, mas no início, assim, eu também entrei com esse foco, tipo, ai, nossa, eu quero investir, isso aqui vai mudar minha vida, meu Deus, que tudo. Depois eu fui ver que não era nada disso. Se você não fizer a sua parte ali, enquanto um ser criador, é muito difícil você ficar rico, a não ser que você fique focado, lógico, né? Os investidores e traders. Sim, mas eu não era trader e eu não tinha nenhum conhecimento de trader. Eu aprendi algumas coisas ali na época, mas depois eu vi que não era aquilo que eu gostava. Eu sou uma pessoa criativa, eu gosto de criar coisas e pensar e fazer brainstorming sozinha às vezes e ter ideias, sabe? Eu entendo totalmente. Às vezes, eu acho que com toda essa correria, às vezes eu me sinto travada da minha criatividade. Eu tenho que parar com tudo, tenho que parar com tudo, parar, desligar todos os aparelhos, pegar um caderno e ficar escrevendo na mão lá, tipo, qualquer coisa. Tipo, como foi o meu dia? Tomei café com pão e manteiga, para conseguir voltar a pensar, né? Então, inclusive, você viu dificuldade nisso nos seus alunos, tipo, de aflorar a criatividade? Teve certa dificuldade? Cara, não, porque antes disso eu tive uma dinâmica. O design thinking foi uma das dinâmicas que eu fiz com eles, mas a gente teve várias dinâmicas para desbloquear a criatividade antes da gente começar a trabalhar nas soluções dos problemas. Então, o design thinking foi uma das maneiras foi uma das técnicas, né? Basicamente, para quem não sabe, o design thinking é uma abordagem para você resolver problemas de maneira criativa, basicamente. E aí tem alguns métodos, né? Alguns passos clássicos assim que você usa para você conseguir encontrar soluções para esses problemas. E um desses passos é a empatia, ou seja, você olhar, entender de fato o que seria importante para as pessoas, quais são as necessidades das pessoas. E aí depois você olhando com mais empatia para o outro, entender os problemas, né, que você pode resolver. Você define os problemas, depois entende como resolver esses problemas. Aí depois a gente teve dinâmicas de ideação, que é em grupo ali, gerar várias ideias sem pensar, colocando várias ideias, sem julgamento nenhum, porque essa era uma das abordagens que eu trazia, que é, cara, coloca as ideias sem julgar, não importa o que você escreveu, só põe, vai, coloca, a gente tem 5 minutos para fazer isso. E todo mundo começou a colocar qualquer coisa que vinha na cabeça. Depois tinha uma técnica de pegar essas ideias, né, essas ideias do brainstorm e juntar juntos ali, identificar como que a gente podia unir uma com a outra para formar uma só, sabe? Então a gente teve várias práticas, e aí depois a gente chegou na parte de prototipagem, depois testar e o feedback. Então foram várias dinâmicas anteriores para depois. Então, assim, foi uma coisa. Eu não achei que a galera teve problema nenhum, assim, Inclusive, teve momentos que eu ficava chocada, porque eu tinha esse problema que você está falando aí. Eu também tinha isso, assim, de não encontrar, tipo, não ter ideia, sabe? Estava meio travada criativamente. Mas lá eu falava, nossa, a galera é muito pra frente, caramba, me deixava bem chocada, assim, com a disposição e com as ideias que surgiam ali, foi muito legal. Eu acho que a dinâmica que você faz também destrava muito a galera, né? Então, tipo, tu dá o problema para eles e fala, resolva. Então, eles têm que ficar lá ali maquinando o design thinking deles, e quando eles vão fazer, né, vai botar a mão na massa, fica até mais fácil. É como eu disse, né? A gente tem que parar tudo, escrever para voltar a funcionar. Você já botou eles para funcionar antes deles começar a ter a criatividade. Então já foi uma engrenagem, né? Uma engrenagem. As coisas vão funcionando uma depois da outra. Inclusive, a gente tem até uma pergunta aqui da Lua. Qualquer pessoa pode entrar no Let's Go Create? Claro que sim, qualquer pessoa pode entrar no Let's Co-Create. Contando que essa pessoa tenha curiosidade para aprender blockchain, né? Que quer, assim,
tem curiosidade de entender e ter vontade de criar alguma coisa, e também pessoas, assim, na verdade, o nosso foco é trazer pessoas curiosas e pessoas iniciantes. Claro que quem já sabe a tecnologia blockchain, vai aproveitar no sentido da cocriação do projeto, mas pode ser que seja um pouco chato ali para a pessoa no início ali, essas 4 primeiras semanas, para quem já sabe de blockchain, pode ser um pouco, assim, chatinho, porque a pessoa já sabe tudo que eu estou falando e aí, sabe aquela coisa? Mas, então, assim, é mais voltado para pessoas que não sabem nada, porque a gente vai explicar desde o zero ali tudo, toda a parte técnica da tecnologia e depois a gente começa a cocriação. Então, o nosso foco ali, nosso público-alvo são pessoas curiosas, né? Querem explorar o que vai descobrir com a tecnologia, que não sabe o que é ainda. Pode ter pessoas que sabem um pouco, né? Mais ou menos, quer aprimorar os seus conhecimentos, mas eu acho que para a pessoa já mais avançada em blockchain, eu acho que, não sei, eu acho que já poderia ficar uma coisa meio Maçante. isso, maçante. Cara, galera, se você está aqui, você já conhece blockchain e tal, cara, manda para um primo seu primo quer aprender sobre Bitcoin, manda o Let's Go Create para ele. Ou entra você também, ajuda o pessoal a ter mais ideia lá. Tenho certeza que é uma experiência que até uma pessoa com um certo grau de blockchain eu iria curtir para desenvolver Tipo, eu conheço blockchain, mas eu não conheço a fundo para desenvolver o projeto. Sim, não, Então, no nosso experimento que a gente fez ali em janeiro, teve muitas pessoas assim, que já sabiam de blockchain, já não foi o primeiro contato delas com a tecnologia, mas elas não sabiam todas as possibilidades. Não sabia que tinha áreas voltadas para impacto social, não sabia que tinha mais profundamente como que funciona as organizações autônomas descentralizadas, são as DAOs. Então, teve várias áreas ali que a gente traz, né? Porque o objetivo é fazer com que as pessoas criem um projeto. Então, para isso, a gente tem que ter um mapa ali das possibilidades, para elas entenderem o que elas podem criar. Então, para isso também a gente tem que explicar todas essas possibilidades. Então, é uma coisa mais sim. completa. Assim. Que nem eu conheço cara que trabalha no mercado financeiro, tipo, né, questão Bitcoin, nas moedas e tal, há tempo não sabia que na Web3 tinha a possibilidade de fazer um projeto social. Então, cara, eu acho que conhecimento a gente não nega, a gente não pula, né? E eu, por exemplo, eu gosto de estar em todo lugar para aprender tudo. Mas, ó, se você Tá já se interessou. convidada. Aí, eu vou participar Convidada do. para entrar. Inclusive, tem inscrições abertas ou já acabou a primeira turma? Não, a gente ainda não abriu as inscrições, a gente vai abrir na segunda-feira, no dia 2 de junho, mas a gente já tem um documento com um formulário para a lista de espera. Então, para quem tem interesse, a gente tem uma lista de espera, mas as vagas vão abrir no dia 2 de junho e as aulas começam no dia 30 de junho. Dia 1º é a aula oficial, mas a gente tem uma aula anterior no dia 30 de junho, que é uma aula introdutória, explicando como você ter uma mentalidade experimental, explicando como usar a inteligência artificial para te ajudar no processo de aprendizado. Ah, isso é uma coisa muito importante também de falar. Praticamente em todas as aulas a gente vai trazer a inteligência artificial como a nossa parceira ali de aprendizado e de negócio também, tipo, para criar os projetos. A gente vai usar várias ferramentas no code para poder ajudar a galera a criar produto, criar aplicativo, criar website, que a gente consegue fazer hoje, tudo isso hoje em dia com a inteligência artificial. Então, a gente vai apresentar várias plataformas para ajudar essas pessoas que às vezes têm um bloqueio criativo, sei lá. Inteligência artificial é ótimo para esse Não, com problema aí, certeza. viu? Ela resolve muita coisa. Resolve tudo, meu. Eu amo, eu sou fã da inteligência artificial. Quem não é, né? O Quem não pessoal é? tem, né, a inteligência artificial roubar o trabalho e tal, mas, cara, a inteligência artificial só funciona porque tem alguém por trás dela. Mesmo os agentes de IA, eles vão ser treinados por alguém que já tem o conhecimento na área. Senão, eles não vão ter o conhecimento deles vai ser genérico. E ninguém quer, hoje em dia, ninguém quer nada genérico. Então, calma, galera, IA não vai roubar seu emprego porque você é especialista no que você faz. Entendeu?
Cara, eu tava pensando até recentemente, assim, né? A galera tem essa abordagem mesmo de dizer que vai, inteligência artificial, não sei o quê, é meio contra ali algumas pessoas. Mas para mim não, acho que para todo mundo que usa, né, eu sinto assim que eu tô ficando cada vez mais inteligente graças à inteligência artificial, porque ela consegue tirar o grau de abstração de coisas são tão complexas, simplesmente tem coisa assim que eu não entendo nada. Eu tô lendo alguma coisa, um artigo, eu falo, cara, eu não entendi absolutamente nada. Simplesmente eu vou lá, parte por parte, peço para a inteligência artificial me explicar para o chat, vai, me explica esse parágrafo aqui, com palavras simples e com metáfora. O negócio vai entrando na minha cabeça, eu falo, caramba, não acredito. Assim, então eu acho que é uma possibilidade da gente ficar cada vez mais inteligente se a gente realmente usar da maneira correta. Ah, com certeza. E Daima, puxando até para outra pergunta, que a gente estava falando sobre quando vai abrir o próximo Let's Co-Create. Então, galera, já marca aí, já coloca no despertador, que dia 2 de junho vai ter abertura, né? Você tem mais ou menos o horário ou vai ser durante o dia todo? Então, de manhã mesmo a gente vai abrir. A gente ainda não abriu porque a gente está em desenvolvimento do website, e aí, mas essa semana a gente já finaliza. Então, de manhã, assim, a gente provavelmente, a gente espera que já esteja tudo certo e as vagas no site mesmo já vai ter a possibilidade da pessoa já se inscrever, já e tudo, conhecer como que vai funcionar cada módulo, né? Enfim. Boa. Galera, então depois, né, quando tiver assim no finalzinho da live, eu já vou deixar todos os arrobas aqui que vocês precisam ter para entrar no Let's Co-Create, para ter também seguir a Dai, que faz um conteúdo muito bom no perfil criptado dela. Então, já fiquem até o final aqui para vocês não perderem essa chance. Agora, pulando para a próxima pergunta, a gente estava falando dos seus alunos, né, de como funcionam alguns módulos, como você começa a despertar essa criatividade neles. No processo depois disso, que tipo de suporte eles recebem durante todos os módulos e tal? Então, depois, a ideia é o seguinte: a gente vai ter essas 8 semanas, né, de aprendizado, cocriação, e a ideia é que a galera ela permaneça na comunidade e continue cocriando projetos e trocando feedbacks um com o outro. Uma das ideias que a gente tem e que a gente está trabalhando nisso, mas ainda não está tipo oficializado, é que a gente vai ter hackathons internos dentro da comunidade. Ou seja, a galera vai finalizar o programa, né, dessas 8 semanas, elas querem continuar trabalhando naquela ideia, elas querem ter suporte para realmente lançar aquele produto que elas estão trabalhando. A gente está fazendo parcerias com outras pessoas, outras blockchains, basicamente, para poder dar esse suporte para elas continuarem desenvolvendo aquelas ideias. Então, a gente vai ter hackathons internos para a galera meio que criarem competições assim entre elas e conexão com parceiros para que elas possam continuar o desenvolvimento daquela ideia futuramente. Então, basicamente é isso, não é que finalizou o programa e termina ali. A gente quer realmente criar um ambiente onde as pessoas elas possam continuar trocando e que elas realmente mantenham essa perspectiva de cocriação em relação à vida delas, né? A própria realidade delas enquanto ser humano ali, querendo criar alguma coisa que faça sentido para a sociedade. Então, a gente vai dar esse suporte para essas pessoas. Oh, legal, legal. E como a comunidade dos seus alunos mesmo, eles se organizam para colaborar entre si? Então, eles mandam hackathon, chamam os outros para hackathons, vocês têm essa comunidade, dá essas oportunidades para a galera também? Sim, eu fiz o primeiro somente, né? O primeiro experimento, mas esse agora que vai ser o programa oficial, a gente vai se organizar pelo Telegram e também pelo Notion, né? Que vai ser onde a gente vai poder fazer os nossos encontros, assim, os nossos grupos de estudos. E aí a galera
a ideia, a gente ainda não lançou, esse vai ser o primeiro programa oficial. Então, basicamente, a ideia é que a galera ela continue e permaneça ali no grupo. A gente, lógico, obviamente, a organização do Let's Co-Create que vai dar toda a direção para a galera nessas ferramentas, né? Vai ter todo um direcionamento ali. Mas elas têm que, óbvio, manter ativos ali em relação ao que elas querem construir, né? Porque no final das contas é o futuro delas. Mas basicamente a gente tem esse modelo horizontal também, tipo, não é somente os mentores do Let's Co-Create que vai ter a palavra, entendeu? A galera que está aprendendo também vai estar, vai ter espaços para elas poderem, se elas quiserem, óbvio, compartilhar o que elas aprenderam, compartilhar alguma coisa que elas sabem. Então, a ideia é que seja um aprendizado horizontal, onde todo mundo compartilhe aprendizado juntos e continue criando alguma coisa. E aí, no final das contas, criar essa comunidade no Brasil, onde a gente tem essa mentalidade, né, de ser ativo, ao invés de ser passivos. Não, 100%, 100%. A galera tem que interagir, né? Tem que engajar. Como eu disse, é prática, prática. Pratica aí no Hackathon, vai fazendo as coisas aí, cara. Tem até mais uma pergunta aqui. A Kalene perguntou se o programa ele é pago. Sim, essa edição, visto que a gente tem agora pessoas, né, trabalhando em prol para criar um produto cada vez melhor, a gente está cobrando o valor de R$ 299, onde a gente vai parcelar em 3 vezes. Então, esse programa é de 8 semanas por R$ 299, mas a gente também está criando, a gente está fazendo parcerias com outras empresas para que a gente possa abrir bolsas de estudos para as pessoas que às vezes não têm condição de pagar esse valor e a gente possa abrir. Mas isso ainda é uma coisa que a gente está em desenvolvimento. Nesse momento a gente não tem ainda essas bolsas, mas a ideia é que a gente abra uma quantidade de bolsas para as pessoas entrarem, quem não puder pagar esse valor, entrar e mesmo assim, né? Mas tem intenção de criar e de estar em comunidade, poder participar. Muito da hora, muito bom. Então, galera, pô, vocês estão com tudo aí para vocês entrar no Let's Co-Create, cara. Então, já sai dessa live aqui. Vocês já vão sair com os arroba na mão, vocês já seguem e fica esperando para segunda-feira. Né, dia 2, fica esperando segunda-feira aí, 8 da manhã, bota o despertador e fica acordadão. Engraçado. Mas que tipo de projetos geralmente a galera cria lá dentro do Let's Co-Create? Geralmente o primeiro teste, eles foram mais para uma linha de construção, por exemplo, social, ou foi por mais tokenização de algo? Como eles dividiram isso aí? Então, a gente teve diferentes ideias ali dentro. A gente teve ideias voltadas para impacto, né? ONGs, tipo, forma de monetizar ONGs em cripto. A gente teve projetos relacionados a soluções em DAOs, por exemplo, melhores formas de votação em DAOs, que não seja que quebre alguns problemas existentes em DAOs hoje em dia. E a gente teve também uma solução para NFT, para os artistas musicais, na verdade, mas era um projeto de NFT. E aí, então, foram diferentes abordagens, assim, que me deixou, assim, bastante animada, assim, que a galera é bem criativa. E, inclusive, essa solução da DAO aí, que eu fiquei, assim, muito em choque, digamos. Porque esse grupo que criou essa solução para DAO, eles não conheciam nada de DAO até então. Foi o primeiro contato deles com DAO. E aí, logo na aula, a gente teve uma aula falando só sobre DAOs, né, as ferramentas que as DAOs utilizam, enfim, explicou uma aula de 2 horas, assim, falando bastante sobre. E aí eles ficaram muito empolgados com a ideia de DAO, tipo, caramba, existe uma forma de organizar as pessoas sem precisar ter uma centralização ali
E aí eles criaram uma solução, porque eles já identificaram logo de cara, tipo, o problema de uma DAO, porque também a gente compartilha muito material, a gente tem uma curadoria de materiais que a gente compartilha com a galera para leitura, para vídeos, enfim. E aí eles leram alguns artigos, encontraram alguns problemas que tinham em DAOs, e eles criaram uma solução para a DAO, e foi o primeiro contato que eles tiveram com o DAO, então fiquei muito feliz, assim, com essa proposta. Mas basicamente, assim, vai da hora ali, vai do momento, assim, o que a galera é muito livre, a pessoa vai ver o que mais interessa para ela, assim, basicamente, sabe? Cara, que legal. É muito bom ver que, cara, os caras pegou assim, não sabia o que era DAO e já fizeram um projeto que te impressionou. Não, me Então, impressionou muito, cara. Foi muito legal. acho que é muito bom ver a galera evoluindo assim dessa forma, principalmente, né, com a história que você contou de como você criou o programa, é o que você imaginou acontecendo. Eu tenho uma ideia de projeto, mas meu projeto ele é um pouco ele é um pouco complicado, por assim dizer. Eu Sério? gosto da ideia de tokenização de pecuária. Pecuária? Que legal. Pecuária, tokenização de pecuária. Por exemplo, não sei se você sabe, mas tem uma vaca tokenizada no Brasil. Não sabia, Existe, não, é novidade. existe. Estão estudando, Sério? né, a questão da tokenização para ter tanto dados médicos como dados genéticos. Então, para melhoramento genético e tal. Então, a vaca ela vira um token, tipo, ela é um ser e um token, e ela também comprova a reserva de valor para o pecuarista. Então, você pode usar suas vacas como reserva de valor dentro do governo brasileiro. Eles estão estudando essas possibilidades, estão fazendo tudo isso, e aí está sendo muito interessante estudar tudo isso. Esse Mas meu como que a sonho vaca seria uma reserva de valor? Não é entendi. porque a vaca tokenizada, ela Hum. serviria como, cara, essa vaca é minha e somente minha. É como se a vaca fosse um NFT, entendeu? É de E aí, propriedade. é propriedade. E a vaca, querendo ou não, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais exporta arroba, mais exporta carne. Então, a arroba tem um valor. Então, é como se fosse a vaca fosse uma NFT e a arroba fosse a moeda que essa NFT seria vendida. Mas ela nunca ia Entendeu? ser morta, a vaca? Não, Ela... provavelmente ia ser, mas aí ia acabar o registro dela, né? Ai, coitada, não adianta nada, então. Ela se transforma em NFT, ué. Vai morrer no final, vai pra panela? Ah, depende da vaca, né? Tem a vaca de corte e a vaca de leite. Mas eu acho Legal. que a gente saiu aqui um pouquinho do assunto, porque sempre que eu falo desse assunto, eu fico contando, né? Eu fico Vai ter o estendendo. Tokenation agora, né? Você vai aprender Vai ter esse vadinho, né? cliente. Você falou. Uhum. Legal. Vai Mas, aprender cara, depois você pesquisa sobre esse projeto, você vai ver, ele é muito interessante. Vou Além pesquisar. disso, eles querem tokenizar, né, dados médicos. Então, para tipo, o veterinário só passar no chip e já vir todos os dados direto da blockchain para ele entender a situação do bicho. Então, Legal, tem rastreabilidade. muita coisa da hora para estudar sobre esse tipo de coisa. Tokenização de ativos reais, né? Então, Sim, tokenizar exato. casa, tokenizar carro, tokenizar tudo. Daqui a pouco tudo vai ser blockchain. Esse é o meu sonho. Eu vou colocar o mundo na blockchain. É, colocar o mundo dentro da blockchain. Tudo seria mais transparente, a gente não pode negar isso, né? Exato, isso a gente não pode negar. Transparente. É a liberdade e a tecnologia andando juntas lado a lado. Então, tipo, um Sim, negócio é seu e é só seu, e você tem todas as informações sobre ele, e as pessoas podem ver que você tem essas informações e elas não podem tirar de você. Então, acho que é uma das. Eu sou muito apaixonada por blockchain. E, cara, mas também. continuando aqui o assunto que a gente acabou, eu acabei até estendendo para outra coisa quando a gente falou dos projetos. Ai. Mas Ai, gente, muito bom. quais os desafios que vocês viram nesse primeiro teste de quem está começando na Web3? É a dificuldade de mexer com a tecnologia? É a dificuldade de pensamento um pouquinho fora disso também? Qual foi os maiores desafios que vocês viram nesse primeiro teste? Olha, no experimento a gente tinha 2 tipos de pessoas, né? A galera que já sabia um pouco, mas não sabia todas as possibilidades, e a galera que não sabia nada. Então, para a galera que já sabia um pouco,
já entendia um pouco de blockchain, só não sabia de todas as possibilidades. Acho que o maior desafio delas era o excesso de informação e, tipo assim, não saber por onde começar a fazer alguma coisa, sabe? E também ter uma visão muito, sabe, assim, sobre como consumir criptomoedas. E agora já a galera que não sabia nada, os maiores desafios foram justamente a complexidade da tecnologia, sabe? É muito difícil você diminuir a abstração, tipo, tirar essa abstração. Mas uma forma que a gente conseguiu solucionar isso foi com a inteligência artificial, utilizando metáforas. Então, quando alguma coisa era muito complexo para a galera entender, simplesmente abria o chat GPT, a gente lá colocava, cria uma metáfora que me ajude a entender essa parte aqui da tecnologia. E aí o chat GPT, com a sua inteligência infinita, ia lá, explicava de maneira muito simples e a galera entendia. Então foram esses dois, assim, problemas. Eu acho que para a galera que já sabia era, tipo, o excesso de informação, não saber o que faz, tipo, meu Deus, tem tanta coisa, por onde que eu começo, o que eu faço? E a galera que não sabia nada era a complexidade mesmo de entender. E justamente por isso que foi uma das ideias também de ter o Let's Co-Create, foi colocar a galera... É muito mais fácil você aprender praticando, sabe? Sim. Você aprender só na teoria ali é muito complexo. Se você não coloca em prática, se você olha para essa tecnologia simplesmente e fala, nossa, essa tecnologia tem potencial, eu quero fazer alguma coisa aqui, quero fazer uma transição de carreira, eu quero entrar nessa comunidade. Para você entender ela de verdade, você quer estar ali dentro, ali no ecossistema, você tem que colocar em prática os seus aprendizados, senão você não entende ficar lendo. A não ser que você seja um gênio ali. Mas se não for, você tem que colocar em prática, tem que ler, escrever, você tem que fazer vídeo, você tem que, sei lá, criar alguma coisa. Então a ideia também é essa, tipo, é mais fácil a galera aprender fazendo do que aprender só alguém lá na sua tela falando para você o que é aquilo ali, super abstrato e complexo. Ah, com certeza. Você botando a mão na massa é bem mais tranquilo, né? Porque você vai errar alguma coisa e fala, mas isso aqui tá errado, deixa eu ver, puxar alguma coisinha ali, a galera, eu acho que absorve bem mais. E qual é a metodologia de vocês para por trás dos ciclos de criação? Então, vocês começam ensinando blockchain, vocês começam com design thinking ou começam de outra forma? Então, a gente estruturou em 8 semanas, né? Toda semana, 8 semanas, 4 semanas aprendendo blockchain, 4 semanas de ideação. Então, basicamente, as 4 primeiras semanas, a gente ensina os fundamentos da blockchain, da Web3, a gente vai explorar as ferramentas, entender as carteiras, entender como fazer transações, como criar um NFT de maneira super simples, como no caso do Zoro, enfim, a gente vai entender esses fundamentos, entender a meio que colocar a mão na massa ali para usar os aplicativos, e as outras 4 semanas a gente estruturou de ideação coletiva, né? Então, criar protótipos e receber feedbacks. Então, por isso, nesse momento de ideação, que a gente tem o design thinking como metodologia, que é a gente identificar um problema, trabalhar nesse problema, fazer brainstorming, enfim, depois criar um protótipo de uma solução. E a ideia é que tudo seja muito coletivo, assim. Porque uma das coisas que eu aprendi enquanto estudante, enquanto aprendiz de blockchain, é que quanto mais pessoas com você, mais fácil, né, te ajudando a entender, você colocando na mesa as suas dificuldades e seus desafios, e a pessoa também, é mais fácil você aprender. Então, tipo, todas as dinâmicas que a gente criou, basicamente, é dinâmicas colaborativas, onde a gente vai separar a galera em grupo, discutir, falar o que entendeu, o que não entendeu, porque assim a gente aprende com muito mais facilidade também. Então, basicamente, é isso, aprendizagem ativa, né? E design thinking. Boa. Da hora demais. E também a galera em grupo se anima, né? Um anima o outro. É mais Total. difícil deixar de lado. Você fica mais empolgado quando você tem outra pessoa, com certeza.
Nossa, com certeza. Eu quando vou pra academia, se não tem alguém comigo, eu desisto na na Ah, segunda semana. na academia eu aprendi que eu gosto de treinar sozinho. Eu gosto de treinar em grupo também, mas sozinho eu tenho mais foco. Sou mais focada, eu vou, faço as coisas assim que eu tenho que fazer. Agora, quando eu tô em grupo, porque eu converso muito, né? Digamos. Se eu tiver com alguém, eu vou ficar conversando, aí passa o tempo, acaba que o treino não sai da melhor, Não sai certo. não sai muito bom, não. Mas existem estudos falando, né, neurocientificamente, falando que estar em grupo na hora de aprender alguma coisa, ajuda, porque quando você está em grupo, querendo ou não, tem outros pontos de vistas, então você vai falar alguma coisa e você pode ou não ser corrigido. E você ser corrigido vai fazer os seus. Quando você é corrigido dentro de um ambiente que você está ali para aprender, seu cérebro ele manda alguns neurotransmissores que você começa a se questionar mais. Então você começa a questionar aquilo, você começa a absorver as informações que você vai tendo e vai tendo outras ideias em cima daquilo. Então acaba que ouvir a opinião de outras pessoas de um ambiente de estudo onde a gente está focado e tudo mais, é muito, como eu posso Libertador. falar? É muito libertador, né? Porque às vezes a gente está só naquele nosso mundinho. E É, aí a gente chega uma pessoa que, pô, isso aí eu acho que poderia ter sido de outra forma. E aí você começa a ver de outro jeito o negócio. Eu total. acho que isso é muito interessante e aposto que você viu isso acontecendo com os seus alunos de teste também. Total. E, assim, é muito legal você falar isso, porque até me lembrou, assim, no momento dos feedbacks, né, que a gente tem um momento ali só para fazer feedback. A galera apresenta as suas ideias e aí cada um tem que dar o feedback, que a galera que acha. Aí, na hora do feedback, assim, a gente é muito bom, porque aí a galera escutava o feedback. E aí a gente tem outro momento onde você vai refletir sobre esse feedback e fazer alguma coisa com ele ou deixar igual, né? E aí a galera voltava com uma coisa assim completamente nova e diferente, tipo, baseado naquele feedback. Então é muito importante você ter a capacidade de escutar feedback, não como uma forma de agressão, assim, ai, nossa, tá me atacando, mas como uma forma de você crescer enquanto ser humano mesmo, Sim. enquanto produto, enquanto você cresce com os feedbacks, isso é muito Sim. importante. Eu acho que é por isso que é tão legal, a gente ter porque, né, a gente, como eu disse, né, quando a gente está num ambiente de estudo, o nosso cérebro ele liga de outra forma. Então, tipo, tu tá estudando ali com um cara e vocês estão conversando e vocês querem chegar no objetivo em comum, que é fazer um bom projeto. Então, seu objetivo não é diferente do dele. Então, o que ele falar para você, né, o seu cérebro não vai entender como uma ofensa, como se ele falasse para você fora desse ambiente que vocês querem construir uma coisa junto. Então, acaba que tem essas situações específicas, Mas elas é, ativam de jeito no meio diferente. profissional, é assim, exatamente, mas eu acho que é importante também no meio pessoal, assim, você Sim, escutar também. até mesmo de pessoas que não gostam de você, sabe. A pessoa Uhum, falar esses feedbacks são os mais importantes, das pessoas, assim, que não vai muito com a sua cara, vai uhum. lá e te fala uma coisa: "Olha, você tá fazendo isso, você é assim, assado", porque é uma perspectiva sobre você de uma outra pessoa, que muitas vezes a gente não consegue enxergar sozinho, né, e que te dá uma possibilidade, uma oportunidade de você olhar para ela, para essa atitude e transformar ela, né. Então, assim, eu acho que feedback é bom em todas as áreas. Sim, No não, lado com certeza. profissional, quando você está desenvolvendo uma coisa, mas também no lado pessoal, para você crescer enquanto ser humano mesmo, desenvolvimento pessoal, basicamente. Cara, brabíssima, viu. Próxima pergunta e já estamos chegando no final aí, mais 10 minutinhos, e aí a gente já vai apresentar os arrobas para vocês seguirem e não perderem nada do Let's Go Create. Mas antes, mais 2 perguntinhas e a gente já inicia aí o nosso merchanzinho. Beleza? Mas, ô Dai, há planos para vocês expandirem para outras frentes? Você me disse sobre as parcerias de vocês, mas vocês têm ideia de fazer evento, de talvez fazer um hackathon de vocês, incubar algum desses projetos? Sim, exatamente a ideia é essa, é a gente fazer os hackathons para a gente conseguir incubar, mas para isso a gente precisa de algumas parcerias, eh, vários tipos de parcerias, e é isso que a gente está correndo atrás, porque a ideia é justamente essa, a gente ser um ambiente onde
a gente consiga ajudar as pessoas a sair do zero e ir para algum lugar, sabe, com as ideias delas. Então, basicamente é isso, os hackathons vão servir para isso, para ter apoio de mentoria, e a gente pensa em ter essa perninha de aceleradora também, para poder ajudar a galera a, às vezes, com investimento, com a questão financeira, muitas vezes tem pessoas que não têm condição para poder continuar, né, tipo, focada ali naquele projeto, porque precisa trabalhar, precisa de dinheiro. Enfim, são várias ideias que a gente tem, que a gente está trabalhando para melhorar. A gente está iniciando, obviamente isso ainda não está completo, o ecossistema ainda está incompleto, mas a gente está trabalhando para deixar ele cada vez mais completo. E com visões, assim, eu acho importantes e que realmente vai ajudar a vida das pessoas, sabe? Então, acho que isso que importa por enquanto. A gente está trabalhando e continuar trabalhando, melhorando, evoluindo com os feedbacks também, vendo o que funciona e o que não funciona e continuar, tentar criar um ecossistema onde a gente dá suporte para a galera seguir com as ideias delas de alguma maneira. Boa. Galera, se você chegou até aqui, cara, muito obrigada para você que está assistindo. A gente ainda vai conversar por a última pergunta, mas antes, né, da gente continuar, eu só queria pedir para vocês seguirem a Community.org. A gente tem todos os nossos arrobas aqui embaixo e tem um QR Code que vocês podem escanear para vocês conseguirem as nossas redes sociais também. Sigam a Let's Co-Create. Eu vou mandar aqui Pode mandar o seu arroba, daí o arroba da Let's Co-Create? Dos dois? Sim, o meu é arroba criptada. Agora o do Let's Co-Create. Você tem aí, ó? Tenho sim, tenho. Eu pesquisei ele. É 0x, se eu não me engano. É que a gente não começou a publicar ainda, a gente começa as publicações na segunda-feira. E aí, mas no Twitter, no X ali, a gente já tem algumas coisas. Acho que é melhor colocar o do X agora. Deixa eu colocar o do X aqui, então. Para todos vocês terem, né? Vocês seguirem, terem um pouquinho da noção do projeto. A gente já falou bastante aqui, mas eles vão postar, vai ter a abertura da nova turma, então não deixem de seguir, tá bom? Então, galera, sigam lá no X, aqui, ó, Criptada e Let's Co-Create para vocês seguirem lá. Vou dar aí uns segundinhos para vocês pegarem o arroba aí. Então, segue lá a DAIS e segue lá a Let's Co-Create. Se prepara que, né? Segunda já vai começar a abertura da nova turma. E se você não conhece muito de blockchain, ou se você conhece e quer se aprofundar, tá aí a oportunidade para vocês aqui fresquinha, então não perde. Depois eu vou colocar ele aqui de novo para vocês seguirem, mas vou até já iniciar a última pergunta para a Dai. Dai, se você fosse dar uma dica para quem quer sair do campo da ideia e começar a executar dentro da Web3, o que você falaria para essa pessoa? Olha, eu falaria, cara, começa pequeno, sabe? Não fica esperando você ter uma super solução, uma super ideia para você começar. Começa pequeno e começa com outras pessoas também. Então, se conecte com comunidades, né? Se conecte com pessoas que já têm um pouco mais de experiência, digamos. Se conecte também com as ferramentas que existem para você se familiarizar. Mas se você quer começar a criar, começa pequeno. Não precisa ter a big idea para você poder, sabe, ter um resultado, porque você só vai descobrir para onde essa sua intenção, né, essa sua determinação de criar alguma coisa vai te levar fazendo, criando e colocando em prática. Então, eu acredito que a prática é o melhor professor. E a colaboração, né, é tipo o melhor combustível ali para você ficar mais motivado a continuar criando. Bravíssima, galera. Então tá aí, o Alpha tá lançado. Eu recomendaria vocês, vou deixar até aqui de novo o criptado Let's Co-Create. Então sigam lá eles, sigam também a Community.org, nossos arrobas, tudo que você precisa saber da Community.org, nossos grupos
Na Community Org, a gente tem grupos para você saber onde tem evento em Rio de Janeiro e São Paulo, a gente tem grupo para você aprender sobre IA, a gente tem grupo para você aprender sobre games, sobre aprender a ser creator, então tá lá, a galera tá tudo lá na comunidade do WhatsApp da Community Org, então não percam a chance de estar lá também, a gente sempre anuncia as lives e tudo em todos os nossos perfis, então toda quinta-feira às 6 horas a gente está aqui para falar com vocês, com um novo projeto, com uma nova pessoa para trazer uma nova perspectiva para a comunidade. Então, recomendo sempre vocês ativarem o sininho, se você estiver pelo YouTube, e se você estiver pelo X, ative também para receber todos os nossos posts e notificações. Fechou, galera? Dai, muito obrigado por conversar com a gente hoje. Foi muito bom falar com você, muito bom entender sobre o seu projeto. Acredito que a galera gostou também. E espero que dê tudo certo, que encha a próxima turma, essa primeira turma que você vai abrir aí, oficial, que encha e que vocês façam muitos projetos que sejam grandes aqui dentro da Web3. Considerações finais? Só agradecer, Rengi, pelo espaço, agradecer pelas suas palavras. É muito importante esse tipo de iniciativa como a de vocês para poder educar as pessoas, né, sobre o que está rolando no ecossistema. Então, parabéns, eu espero que vocês cresçam cada vez mais o canal de vocês, que vocês evoluam muito, que você consiga realizar o seu projeto de tokenização de pecuária ali das vaquinhas. Eu desejo vai dar certo, uma hora dá. Bota a mão na massa que você vai pra frente. E Não, é isso, tipo, cara, só agradeço e parabéns, assim, é isso que a gente precisa, né? O Brasil tá precisando de onboarding para tecnologia, não só de blockchain, mas todas, né? Como eu falei ali no começo do vídeo. Só 30% da população brasileira tem capacidade digital básica, então, ou seja, quanto mais a gente tem iniciativas educacionais, né, privadas, públicas, todas possíveis, mais a gente cresce, né, com o tempo. Com certeza. Dai, muito obrigado por ter vindo aqui. Espero trazer você de novo para a gente conversar. Gostei muito do papo. A gente brincou bastante, deu bastante risada. É muito bom, é bom quando a live ela desenvolve desse jeito. Mas falando aqui com vocês, galera, um ótimo final de semana para todo mundo. Vejo vocês quinta. Ah, espera, não. Quinta-feira que vem não vai ter Community Talks porque você vai estar aqui. Vou estar na Tokenation, então a gente vai estar lá, vocês vão receber conteúdo lá diretamente da Tokenation. Então é isso. Então já fiquem ligados, não percam nada. Talvez eu já pegue e entrevista a Dayla de novo, no Viva ao Vivo, né? No ao vivo. Então já deixa tudo ligado aí. Vem aqui, segue ela aqui nos arroba dela, entra aqui no QR Code da Community Org, que você não vai perder nada daqui. Fechou? Valeu, galera. Um ótimo final de semana. Valeu. Falou. Falou.